Olá, nesse vídeo vamos ter uma introdução ao Watson Assistant. Então, um breve roteiro do que a gente vai ver ao longo dessa apresentação é uma introdução sobre a ferramenta e seus recursos. O Watson Assistant é um serviço desenvolvido pela IBM e tem como objetivo proporcionar a implementação de um assistente virtual que seja capaz de esclarecer dúvidas de usuários, solicitações, buscar respostas em bases de conhecimento e também tem a capacidade de direcionar para um atendente humano, caso ele entenda como necessário. A definição da IBM para um assistente virtual é de um robô cognitivo para o qual você inclui qualificações que permitem que ele interaja com seus clientes de maneiras úteis. Então, trata-se de um conceito semelhante ao de chatbots, também conhecido como chatterbots, porém, a partir do entendimento que eu mencionei acima, entende-se que o Watson Assistant está em uma nova categoria, pois ele tem a capacidade cognitiva de interpretar o que o usuário informa, através do processamento de linguagem natural, e aprender com as suas interações, através do seu módulo de aprendizagem de máquina. À medida que você inclui informações, a qualificação de seu assistente virtual usa esses dados exclusivos para construir um modelo de aprendizagem de máquina que possa reconhecer essas entradas dos usuários ou outras entradas semelhantes. Skills são as qualificações e contém o treinamento para responder às dúvidas dos usuários. É a forma como você qualifica o seu assistente virtual. É possível adicionar qualificações ao assistente e depois implantá-las em seus canais de comunicações com os usuários. Ele permite você customizar o assistente, incluindo nele as qualificações necessárias para atender aos objetivos que os seus usuários buscam ao se comunicar ou ao interagir com o seu assistente virtual. Intenções são objetivos ou propósitos expressos em uma entrada do usuário. O que seria isso? Um exemplo. A intenção que o usuário tem ao dizer alguma coisa para o assistente ou ao fazer alguma pergunta sobre um determinado assunto. Então, ao reconhecer a intenção expressa pelo usuário, o Watson Assistant consegue escolher o fluxo de diálogo correto para responder a isso. Ao criar uma intenção, você está treinando o seu assistente para que ele consiga compreender a variedade de maneiras com que os usuários podem se expressar. Então, ele também disponibiliza algumas categorias pré-fabricadas que podem ser incorporadas, o que facilita o desenvolvimento do assistente virtual. As entidades são como palavras-chave, são como substantivos, ou seja, responsáveis por nomear seres, objetos, ações, lugares, entre outras coisas. Pode representar um termo ou um objeto que é relevante para as intenções do nosso assistente e fornecer um contexto específico para uma intenção. É possível treinar a qualificação para reconhecer entidades, fornecendo valores, sinônimos, padrões ou identificando o contexto no qual uma entidade é geralmente usada em uma sentença. Por exemplo, a gente tem uma entidade denominada cidade. Em nosso caso, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul está localizada em Porto Alegre. Então, essa entidade recebe esse valor, essa informação, e também poderia reconhecer as suas variações, como POA, que é a abreviação mais utilizada. O Watson Assistant ele disponibiliza algumas entidades de sistema pré-definidas, que podem ser habilitadas para capturar frases comuns, como por exemplo datas, horas e números, o que também facilita o desenvolvimento dos assistentes. Na qualificação de diálogo é onde a gente consegue unir todos os recursos e funcionalidades apresentados anteriormente para construir fluxos de interação nas conversas entre os usuários e o assistente. Então é possível construir uma qualificação de diálogo ou também importar alguma existente caso você possua. Vamos ver um exemplo prático de um fluxo de interação para reservar uma sala de aula ou um laboratório no Sinted, no Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação da URGS. Então a gente tem aqui o seguinte fluxo de interação. Ao iniciar o algoritmo, nosso assistente virtual vai solicitar ao usuário para que ele preencha uma data de reserva, e aí o usuário vai fazer a entrada de dados, uma data de reserva. Depois a gente vai solicitar ao usuário, através do nosso assistente, que ele informe a hora de reserva. E aí o usuário vai fazer uma entrada de dados com a hora de reserva.
Depois a gente vai perguntar o número de pessoas que ele deseja fazer essa reserva, para quantas pessoas irão ocupar esse laboratório, para a gente definir qual laboratório vai ser alocado. E aí a gente vai coletar esse dado do usuário. A entrada vai ser o número de pessoas para a reserva. Por fim, a gente vai mencionar ao nosso usuário o status da reserva e encerrar o nosso fluxo de interação ao fim do algoritmo. Então, os primeiros passos com o Watson Assistant. Vocês podem acessar essa URL e os primeiros passos eu vou demonstrar agora projetando a minha tela. Para que a gente consiga criar o nosso Watson Assistant, a gente tem que fazer acesso à IBM Cloud, ao ambiente da IBM, onde a gente tem os serviços disponíveis para nós usarmos. Quem não tem uma conta pode clicar aqui em criar conta. Quem já possui o IBM ID pode informá-lo aqui e também informar a sua senha para efetuar o login. Então, essa conta aqui eu não possuo nenhum serviço ainda criado, então vocês podem verificar aqui que tem inúmeras informações disponíveis. Eu vou clicar aqui em criar recurso e vou digitar aqui Assistant. Ele já vai recomendar para nós aqui o Watson Assistant. Então a gente pode percorrer um pouco aqui, ver informações sobre atualizações, o plano que a gente vai estar contratando. Eu vou contratar o Lite, que é gratuito, mas também existem os demais. Aqui ao lado um resumo do serviço que eu vou criar. Cliquei em criar e agora eu aguardo. Então aqui as informações sobre o meu serviço, né? Então eu tenho aqui a API Key, as credenciais, né? Para que eu possa depois estar utilizando, fazendo o desenvolvimento e acessando essa minha API com a minha Key. Eu não vou apresentar isso nesse vídeo, porque é um vídeo introdutório. E vou clicar em Launch Watson Assistant. Bom, aqui está a página do nosso assistente. Vou apagar meu primeiro assistente para que essa área esteja limpa. Vou apagar a minha primeira skill. Então notem que são essas duas opções que a gente vai trabalhar. Então, primeiramente, vou criar um assistente. Vou descrever ele como assistente Sinted, Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação. Criei uma breve descrição aqui e vou dar um Create Assistant. Ao criar o assistente, já vão aparecer aqui algumas opções que eu tenho para fazer essa minha construção do meu assistente. Então, aqui tem algumas configurações. Eu vou vir aqui em Skills e vou criar a primeira skill. Eu vou estar utilizando esse Dialog Skill, que é o que está mais consolidado. Esse outro aqui é beta e esse aqui requer uma conta paga. Então eu vou clicar em Next e vou adicionar aqui um nome para a minha skill. Reservar laboratório. A minha skill pode ou não ter uma descrição e eu vou adicionar a língua português brasileiro e vou dar um Create Skill. Ao criar uma skill, a gente automaticamente acessa ela, tá aqui ela, reservar laboratório, e aí são apresentadas aquelas opções, aqueles recursos que eu mencionei anteriormente no vídeo, entidades, intenções, dialogues, que a gente pode estar implementando no nosso assistente. Antes de demonstrar para vocês como criar uma intenção, eu vou primeiro demonstrar aqui no Try It como está atualmente o nosso assistente. Ele já tem uma mensagem de olá, como posso te ajudar? Eu vou digitar apenas olá. Então, vocês observem aqui que a nossa mensagem olá, ela não foi categorizada com nenhuma intenção. A gente até pode fazer o treinamento manual aqui, mas eu não vou entrar nesse assunto nesse vídeo. O que eu quero demonstrar aqui é que ele não reconheceu a nossa frase e sugeriu a gente reformular a nossa frase. Então, criando uma nova intenção. Eu vou digitar aqui qual é a minha intenção. Essa primeira intenção ela vai ser reservar laboratório. Vou dar um Create Intent, a descrição é opcional. Uma mensagem de sucesso, foi criado a nossa reservar laboratório. Ele pede que a gente passe alguns exemplos de como seria essa intenção do usuário. Por exemplo, eu vou digitar aqui, quero reservar laboratório e dou um Enter. Ele já foi listando ela aqui embaixo e pediu outra. Você faz reserva de laboratório? Uma pergunta que eu estou mandando para ele. Vou digitar outra aqui. Gostaria de reservar laboratório no Sinted. Mais uma. Estão fazendo reserva de laboratório? E afinal,
preciso de laboratório. Aqui tem uma mensagem indicando que ao mínimo 5 exemplos únicos para ajudar no treinamento do Watson, né? Então a gente está trabalhando com aprendizagem de máquina supervisionado, então a gente tem que estar passando esses exemplos para ele. E aí, eu vou voltar agora e vou criar uma nova intenção. Para não ficar apenas uma intenção, eu vou criar a intenção saudação. Na intenção saudação, eu vou colocar olá, oi, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, então aqui eu adicionei uma intenção com saudações e vamos voltar aqui à nossa tela inicial. Bom, para criar entidades, então eu clico aqui e vou em Create para uma nova entidade. Eu vou adicionar aqui uma entidade só para separar a saudação formal da informal. Então eu vou chamar ela de saudação formal. E vou dar um Create e vou informar o seguinte. Saudação formal vai ser bom dia, boa tarde e boa noite. Então, é preciso observar que nas entidades existe esse recurso chamado Fuzzy Matching. Ao deixar esse recurso ativado, o assistente vai trabalhar com uma correspondência de string aproximada. Ou seja, se o usuário escrever a palavra Sérgio, por exemplo, com S ou com C, o assistente vai entender como sendo a mesma coisa, como sendo a palavra Sérgio. É preciso ficar atento para saber em quais entidades esse recurso deve ou não ser ativado. Além disso, quando eu entro com um valor para a minha entidade, eu também consigo definir sinônimos. Eu não vou me adentrar a essa questão, eu vou voltar aqui para a página inicial, pois eu quero demonstrar para vocês que também temos disponíveis as entidades de sistema, que eu mencionei anteriormente na apresentação. Como essa entidade está dentro de uma intenção que é sobre reserva de laboratório, eu vou ativar as entidades de data, pois no fluxo de interação o usuário vai ter que informar para quando será essa reserva. Eu também vou ativar a entidade número, pois o usuário em determinado momento ele terá que informar quantas pessoas vão utilizar o laboratório. E eu vou ativar a entidade tempo, pois o usuário terá que informar para que hora será feita essa reserva. Agora que eu cadastrei a intenção, as minhas entidades e as entidades de sistemas eu habilitei, agora eu vou passar para Dialog. Então aqui eu tenho os nós já existentes, pré-existentes, que vêm por padrão no nosso Watson Assistant, e eu vou clicar aqui e adicionar um nó abaixo. Vou começar pelo mais simples, saudação, e vou marcar aqui para reconhecer a intenção saudação. Bom, como a gente tem duas formas de saudação, a formal e a informal, eu vou customizar para múltiplas respostas. Então aqui, quando o usuário realizar a saudação, entidade de saudação formal, eu vou copiar isso aqui. Então, a resposta para a saudação formal vai ser a variável para você também. Então, eu peguei a própria variável para completar a resposta do assistant. O que eu fiz aqui foi o seguinte: se o assistente reconheceu aquela entrada do usuário como uma saudação formal, por exemplo, bom dia, boa tarde, boa noite, eu vou responder com uma saudação formal para você também. Então, a partir disso, eu consigo automatizar já as minhas respostas. Posso adicionar outras respostas. Eu posso clicar e descer um pouco mais a tela. Anything else? Então, se o usuário tratar de uma forma informal essa saudação, eu posso respondê-lo também de uma maneira informal. Da seguinte maneira, por exemplo, e aí, como eu posso te ajudar? Então, eu tenho duas formas de trabalhar. Eu posso fazer a saudação formal, em que a gente reconhece a saudação e utiliza ela mesmo como uma variável para responder ao usuário, ou eu posso colocar todos os outros casos dentro dessa condição aqui. E aí ele vai responder de uma forma mais informal. E eu posso fechar aqui esse nó que eu adicionei. Agora eu vou adicionar um abaixo, novamente, adiciono nó abaixo. E vou adicionar agora o nó chamado reserva laboratório. A minha intenção é reserva laboratório. Vou ativar aqui a opção slots e múltiplas respostas.
Então, se o assistente reconhecer reserva laboratório, então ele vai checar o seguinte. Então, eu posso pegar, por exemplo, a condição data, que ele já vai salvar numa variável, $date, e aí eu posso utilizar ele aqui ao lado, para quando seria. Então, ele vai checar por data, vai salvar essa data na variável date. Se não estiver presente nenhuma data, ele vai perguntar ao usuário para quando seria. Agora eu vou adicionar um outro slot e vou adicionar a entidade time, que também tem uma variável $time. E aí, se ela não reconhecer, se não tiver presente um horário, ele vai perguntar. Aqui no systime, então, eu vou checar por um horário, vou salvar esse horário na variável $time. E caso eu não verifique um horário presente na interação com o usuário, eu vou perguntar para ele. Entendi. Para data tal, então utilizando a variável date, que horas? Então eu consigo responder a ele já com a informação de data que está previamente cadastrada nessa variável e perguntando qual seria a hora da reserva. Uma outra condição que eu posso adicionar é a de número, que vai ser armazenado na variável number, $number, e eu posso perguntar quantas pessoas que vão estar utilizando o laboratório, né? Essas são as minhas condições. Eu posso descer um pouco abaixo e configurar o seguinte. O assistente pode responder quando ele reconhecer, então, que for verdadeira as condições acima, da seguinte forma. Posso adicionar perfeito. Reserva para a variável date que a gente tinha armazenado acima, as $time para $number pessoas. Obrigado. Posso fechar esse meu nó. Criamos agora o nosso reserva laboratório, já tínhamos criado o nosso nó de saudação. Agora, pensando que o usuário pode fazer mais de uma reserva, nesse caso aqui, quando ele fizesse uma reserva, caso ele tentasse fazer uma segunda reserva, os dados que ele já tinha informado na primeira reserva seriam utilizados. Então, para isso, eu preciso zerar as informações após a coleta desses dados aqui. Então eu vou adicionar um shield node, um nó que vai se chamar zerar variáveis, e aí eu vou colocar na condição, se ele reconhecer false, vou editar para contexto. A variável date vai receber o valor de null, a variável time vai receber o valor de null e a variável number vai receber o valor de null. Feito isso, se o usuário tentar realizar duas reservas, não vai acontecer nenhum problema. Para finalizar, a gente precisa agora apenas configurar para que, quando chegar ao fim desse fluxo de interação, ele pule, ele faz jump para zerar variáveis. Jump direto para a resposta. Para encerrarmos a nossa apresentação, a gente também separou aqui outros recursos que o Watson Assistant disponibiliza. Então, o primeiro deles é o digression. O Assistant também possui uma forma de prever a digressão, que é o efeito de interromper a continuidade de um fluxo de diálogo. Então, para isso, quando o usuário interrompe esse fluxo de diálogo, é possível configurar para que o assistente consiga respondê-lo e voltar ao fluxo normal de diálogo que estava ocorrendo anteriormente. Esses outros recursos apresentados aqui em tela, eu vou demonstrar agora na plataforma da IBM. Para dar continuidade à nossa introdução ao Watson Assistant, agora a gente vai voltar aqui para o assistente e ver os outros recursos que temos disponíveis. Então, nessa primeira visualização que a gente tem do assistente, a gente já observa que ele não tem nenhuma qualificação, porque a gente criou a qualificação aqui, mas não associou a ele. Então eu vou clicar nele, vou vir aqui em adicionar Dialog Skill. Então eu vou selecionar essa qualificação de diálogo que a gente criou, que é reservar laboratório, e com isso ele já foi associado à nossa instância do assistente chamado assistente
Synted. Com isso, agora eu posso dar sequência na demonstração dos outros recursos. Então, como a gente viu antes nos slides, a gente tem o recurso WebChat disponível aqui ao lado. Eu vou clicar nessa opção aqui e vou clicar em Create. Com isso, ele já gera para nós uma interface customizada. Inclusive, eu posso trocar aqui as cores. Vou colocar um amarelo. E aqui ele já vai customizando. A gente pode fazer várias modificações e ir testando em tempo real para ver como vai ficar. Eu fiz uma saudação informal e ele me respondeu de uma maneira informal. Vou salvar e sair. Outro recurso que a gente tem disponível também, posso clicar aqui, adicionar integração. A gente pode integrar isso com outros serviços de Helpdesk. A gente também pode integrar isso com Facebook, SMS, mas eu quero demonstrar aqui esse Preview Link, que é uma forma de você disponibilizar um link para que as pessoas testem o seu assistente. Então eu vou clicar aqui em Create, vou clicar no link e ele vai abrir essa tela aqui para nós. Então vamos fazer um teste agora. Boa tarde, uma saudação formal, a gente espera que ele responda também com uma boa tarde para você também. Quero reservar laboratório. Ele já vai trazer aquela mensagem para quando seria, seguindo aquele fluxo de diálogo que a gente tinha estabelecido. A gente quer agora, precisa informar para ele a data que seria isso. Mas olha só, a gente não informou, a gente não treinou ele sobre questões de datas. Eu vou informar que eu quero para o Natal. Ele consegue entender que Natal é no dia 25 de dezembro e ele já informou para nós, inclusive com aquela entidade de data que a gente adicionou, né? Ele pega aquela mensagem que a gente configurou por padrão, entendi, para a variável data, que horas. Então eu posso informar para ele 20 horas. E vejam que ele consegue já identificar essa informação com base só no número e nas horas. Quantas pessoas? 30 pessoas. Com isso ele vai retornar agora toda a reserva que a gente fez. Perfeito. Reserva para o Natal, com o valor da variável date, às 20 horas, com o valor da variável time, para 30 pessoas, utilizando o valor da variável number. E obrigado! Isso demonstra que a gente conseguiu construir o nosso assistente para cumprir aquele fluxo do diálogo que a gente tinha estabelecido no início dessa apresentação. Outra coisa que eu acho interessante de mostrar para vocês é que o Watson Assistant disponibiliza algumas categorias prontas. Então aqui em Content a gente consegue ver que ele já tem algumas categorias e intenções já prontas. Por exemplo, se eu quero criar um assistente para responder sobre dúvidas sobre Covid, sobre bancos ou geral, eu já consigo adicionar isso ao meu serviço. Então, clicando aqui, adicionar para as minhas qualificações, ele já me apresenta uma mensagem dizendo que foi adicionado 10 intenções com sucesso. Outra coisa importante de a gente ver aqui nessa tela é o Analytics. Então aqui a gente consegue ter um relatório sobre a nossa qualificação, sobre a nossa skill reservar o laboratório. Como a gente não tem muita conversação, ele não vai mostrar muitas informações, mas quanto mais usuários utilizando o seu assistente, mais dados você vai ter para trabalhar com isso. Para encerrarmos a nossa introdução ao IBM Watson, vamos deixar aqui um material de apoio em que você vai encontrar vídeos, tutoriais e informações sobre como implementar o seu assistente.